presenteou com a tua presença, Senhor, nos acompanhando. Te louvamos, Senhor, porque até nas tribulações temos a oportunidade de sermos felizes, pois a nossa alegria está sempre no Senhor. Nas nossas maiores dificuldades, podemos enxergar, Senhor, o teu amor nos guiando, muitas vezes nos segurando, Senhor. Obrigado, Deus. Ajuda-nos a aproveitar tanto amor, Senhor, tanto cuidado para com as nossas vidas, que sejamos frutíferos em boas obras, Senhor. Oramos por essa comunidade de Cosa de Farias. Deus, como temos visto e vivido o crescimento da maldade, Senhor, nesse local, como no mundo inteiro. Por isso nos ajuda, Senhor, a sermos luz, a fazer de tudo, Senhor, para com todos, para, se possível, salvar alguns. Mas sabemos, Senhor, que sem o teu poder, nada podemos, Senhor, para trazer as pessoas para o teu reino. Somos apenas instrumentos, Senhor, da tua mão poderosa. Rogamos para que o Senhor salve pessoas, Senhor, nesse local. Nos conceda dessa alegria, Senhor, de vermos dia a dia novos irmãos e irmãs sendo regenerados. Possamos nos gloriar na família do Senhor que o Senhor nos tem dado. Oramos pela vida do irmão Comum, da irmã Rita. O Senhor derrame graça sobre eles, Senhor, para que eles, com o espírito de sabedoria, continuem, Senhor, a conduzir toda a preparação para esses encontros da segunda-feira. Ó Deus, que tenhamos ouvidos atentos, Senhor, e um coração desejoso a ser ensinado por Ti nessa noite. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém? Vamos continuar a exposição de ontem, onde paramos. 2 Coríntios, capítulo 11. Recapitulando com os irmãos essa parte final da carta, o apóstolo Paulo começa a combater o bom combate da fé. E vamos perceber determinadas atitudes do apóstolo Paulo, e ele mesmo vai falar que eram atitudes que ele não gostaria de ter, mas que ele estava se vendo obrigado. Muito parecido com o que a gente lê, por exemplo, na carta de Judas. Esse meio irmão de Jesus, esse nosso irmão do passado que teve um papel tão importante na igreja no primeiro século, ele inicia a sua carta, como sabemos, dizendo que gostaria de falar com os irmãos a respeito da salvação, mas havia algo mais urgente, que era mostrar para as pessoas o perigo que elas estavam correndo de terem roubado a fé. E eles precisavam então diligentemente batalhar por ela, pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Paulo também aqui no capítulo 11, ele faz isso. Ele não gosta de falar dele, ele não gosta de se comparar com outras pessoas, mas ele se viu nessa situação justamente para evidenciar a diferença que tinha dele para com os falsos mestres, que as pessoas não estavam conseguindo enxergar. As pessoas não simplesmente estavam confundindo o apóstolo Paulo como se ele e os falsos mestres fossem do mesmo grupo, mas muito mais. Eles estavam com a visão distorcida, como se o apóstolo Paulo houvesse se tornado falso mestre e os falsos mestres fossem de fato aqueles que estavam corretos e deveriam ser seguidos. Então ele se viu pelo bem da igreja, pelo bem dos seus filhos e filhas na fé que estavam em Corinto. Ele se viu nessa obrigação de fazer essa comparação, de traçar esse paralelo entre a vida dele e a vida dos falsos mestres que estavam atacando a igreja e a igreja estava tratando dele. Paulo vai falar de coisas aqui que nós que vivemos o movimento evangélico do século XXI sabemos muito bem o que acontece. Sabemos inclusive que essas igrejas que têm essa prática combatida pelo apóstolo Paulo aqui são as que mais crescem nos nossos dias. E nós vamos ver aqui.
2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Eu creio que foi onde nós paramos ontem. 16, não foi? Hoje vamos retomar a partir do 17. Só para que a gente possa, nos conectar com o texto, eu vou fazer a releitura do versículo 16. E Paulo diz assim: contudo, se alguém quer ser contencioso, perdão, eu estou aqui em 1 de Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios, isso, nós paramos ontem no versículo 15, hoje vamos retomar 16, não está certíssimo. Eu vou fazer a releitura a partir do 15, tá bom? Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Nós já estamos extremamente familiarizados com o que Paulo está dizendo aqui. Como nos nossos dias, e eu falo isso de maneira repetida, e embora a gente repita tanto, a maioria das pessoas permite ser enganada constantemente. Somos normalmente levados pela aparência, então as pessoas precisam aparentar serem de Deus, e para a maioria das pessoas essa aparência já é suficiente. Então, é uma vestimenta, é uma determinada preocupação com a aparência física, que agrade os ouvintes. E os falsos mestres do apóstolo Paulo também eram assim. O apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo, pelo contrário, ele não tinha muita preocupação com sua aparência, nem podia, porque senão ele tinha que passar por uma série de cirurgias plásticas que nem existiam na sua época. A gente vai ver aqui a quantidade de machucados que ele tinha por amor a Cristo. Você imagina a quantidade de cicatrizes que Paulo deveria ter no corpo, no rosto, no braço, Imagine como deveria ser. Por isso que em Gálatas ele vai dizer: ninguém me moleste, eu trago no meu corpo essas marcas de forma visível. O que Cristo tem custado para mim é algo que qualquer um de vocês pode ver no meu corpo. Então ele diz aqui, versículo 16, o apóstolo Paulo vai fazer algo totalmente inesperado, até para os nossos dias. Nos nossos dias, quando alguém vem dar um testemunho, na nossa igreja, graças a Deus, a gente não tem essa prática, porque ela não é bíblica. Mas vocês sabem, como eu, que em muitas igrejas se tem a prática das pessoas darem o seu testemunho. É interessante que o testemunho sempre é triunfalista, Então, eu estava devendo dinheiro, Deus me ajudou a pagar. Eu estava com uma doença grave, Deus me curou. É sempre desse jeito, As pessoas que estavam me perseguindo, Deus matou. Então, é sempre, no sentido de dizer que Deus nos colocou numa posição melhor do que a que nós estávamos. O apóstolo Paulo vai combater esse tipo de ideia, vai mostrar para nós que o ensino de Cristo é totalmente diferente do que essas pessoas propagam, pois Cristo vai dizer que aquele que é seu discípulo precisa renunciar a tudo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então, nós nem precisamos ir muito longe, nem precisamos argumentar. Poderíamos argumentar muito acerca disso, mas não precisamos, porque está tão na cara isso. Se a exigência para ser discípulo do Senhor é essa, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, não há qualquer razão para acreditarmos quando as pessoas nos ensinam essas doutrinas de triunfo aqui na terra, como se as vitórias terrenas de fato fossem algo a ser comemorado. A gente vai ver na Bíblia que é extremamente perigoso quando o cristão se sente bem sucedido. Olha o que aconteceu com Davi, olha o que aconteceu com o filho de Davi, Salomão, que tinha uma sabedoria divina, mas quando bem sucedido se desviou. Então temos que tomar muito cuidado com o sucesso e temos que valorizar o privilégio de sermos derrotados, o privilégio de sermos fracassados aos olhos do mundo. Eu acho interessante porque esse é o rótulo que eu tenho, Durante algum tempo eu tive problemas com esse rótulo, mas hoje ele para mim é até um motivo de segurança. E eu não sirvo nem para ser pastor. No começo eu até achava que servia, mas foi tanta rejeição, tanto desprezo, que hoje eu me sinto fracassado até no pastoreio. Então, para mim isso é sempre motivo de comemoração, porque eu encontro esse padrão na Bíblia. Ok?
Porque o sucesso, irmãos, quando a gente fala do perigo dele, não é só nas coisas carnais. Devemos tomar cuidado também com o aparente sucesso nas coisas espirituais. Quando as pessoas se ensoberbecem porque, entre aspas, né, são bem-sucedidos no evangelismo. Então, digamos que a gente estivesse aqui e a nossa realidade não fosse a de hoje, né? Mas tivéssemos 300 pessoas que foram alcançadas ao longo desses anos que estamos aqui. Como nós estaríamos aqui hoje? Você acha que o assédio dos políticos não iria vir? Será que resistiríamos? Você acha que o assédio de tantas outras pessoas não iriam vir? Será que resistiríamos? Então, é importante que a gente entenda que viver essa vida de contentamento com as coisas simples é para a nossa própria proteção. Então, quando olhamos para a postura de João Batista, muitas vezes não entendemos, achamos que ele estava sendo, talvez, né? Ele estava deixando de aproveitar determinadas coisas sem necessidade de deixar. Quando, na verdade, quanto mais você entende a seriedade do que você está fazendo aqui, menos preocupações com coisas fúteis você vai ter. Então, é isso que o apóstolo Paulo quer mostrar para a gente, a partir de agora, como ele e os falsos mestres, que eram tão aplaudidos, benquistos e amados pelos coríntios, eram diferentes. Então, nesse sentido, para nós é até motivo de segurança quando alguém olha para a gente e diz que a gente é diferente dos falsos mestres. Ainda que eles chamem os falsos mestres de bons mestres e a gente, né, de endemoniados. Mas só o fato de enxergarem essa diferença, para nós já é alguma coisa, porque significa que somos diferentes. Né? O problema às vezes é muito maior quando as pessoas nem veem essa diferença. Né? Acham que é tudo a mesma coisa. Hoje a gente tem essa questão de relativizar, né, tudo e todos. Então diz, todas as igrejas são de Deus. Tem aquela que o pessoal fica sentado calado, são as igrejas frias, né, pelo menos é o que dizem. E tem as igrejas quentes, que são aquelas que o povo grita, pula, né, dá glória a Deus a cada 5 segundos. Então, todas são de Deus. Não é não. O certo é gritar ou ficar calado? Porque se o certo for gritar, quem está calado está errado. Se o certo for ficar calado, quem grita está errado. Se o certo for gritar, quem se cala está errado. Então, não pode. São coisas opostas. Então, ou uma está certa, ou a outra. Ah, não, mas é o jeito de cada um. E desde quando é jeito? Não, Deus deu uma ordem como devemos cultuá-lo. Ou nós cultuamos da forma que Ele mandou, ou a nossa adoração não é aceita por Ele. Isso é assim, é algo que qualquer pessoa com mínimo, né, de raciocínio chegaria a essa conclusão. A grande questão é que as pessoas vêm para a igreja e deixam o cérebro em casa. Parece que aqui a gente só precisa sentir calor, frio, né, choquinho. Você precisa pensar, talvez até mais do que numa sala de aula. Nós vamos falar aqui de assuntos profundos acerca da alma humana. Então, mas até essa ideia que muitos trazem de que na igreja nós não devemos nos preocupar em conhecer, em nos aprofundar em conhecimento bíblico de Deus, não, é só sentir a presença dele. Mas assim, eu sinto a presença, como eu sei dizer se é Deus ou um falso Deus querendo roubar a atenção dele? Se eu não sei. Então, o povo continua perecendo porque falta conhecimento. E hoje até em muitas denominações e segmentos evangélicos, parece que o conhecimento é inimigo. Eu ouvi algumas vezes pessoas dizendo, né, o que a gente já estudou aqui em 1 Coríntios, que a palavra, a letra mata, mas o Espírito vivifica, e dizendo que não pode ler muito a Bíblia, não pode estudar demais a palavra de Deus, porque senão você fica bitolado e você começa a ficar um fariseu.
Então você tem que, né? Tem coisas que é só para sentir, para fechar os olhos e sentir. Não pode, irmão, que é isso? Né? Mas vocês sabem que as pessoas têm essa compreensão. Então, se você, imaginando que o conhecimento é algo desejoso, já é difícil obtê-lo, imagine se ele não for nem fonte do seu desejo. Aí é que você não vai buscar mesmo e nem encontrar. Até porque a regra da Bíblia é clara. Só encontra quem busca. Então, inclusive, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes. Então, se buscar meia boca, não reclame de não ter encontrado. Parece muito com a atitude de duas crianças que eu tenho em casa, que não podem ser chamadas mais de crianças, são adolescentes, segundo elas. E aí elas dizem: meu pai, não estou achando minha blusa da escola, isso na hora de ir para a escola, né? Ou seja, tinha que ter arrumado no dia anterior, mas não estou achando minha blusa. Eu digo: procurou no varal? Procurei. Tá bom, meu amor. Aí eu vou, tá no varal. Né? E que ela olhou, viu várias blusas brancas, achou que não era, porque a da farda delas é branca. Tinha outras, né? Achou que não. Ali, meu amor, tá ali. Ah, tá bom. Então, esse é o nosso procurar muitas vezes. Então, você entendeu esse assunto? Não consegui entender. Como, você estudou? Não. É claro que você não vai entender, você não estudou. Não, é porque é muito difícil. É claro que é difícil, você não estudou. Então, olha que coisa. As pessoas acham, né, que não precisam estudar. Acham que não precisam se dedicar. Então, se eu não achei de cara, eu nem vou me esforçar para procurar. A gente está tão acostumado com as coisas fáceis hoje, né? Por conta dos avanços tecnológicos. Então, você não precisa mais sair para fazer mercado, tem um aplicativo que você compra. As pessoas entregam. Não precisa mais fazer, tudo é celular, né? Ninguém vai mais em banco, tirar extrato, tudo tem um aplicativo pelo celular. Então, as pessoas estão cada vez mais acomodadas. Pagar conta, meu irmão, eu sou da época que pagar conta era fila. Às vezes tinha fila fora do banco. Principalmente no começo do mês, que era quando as pessoas recebiam, era todo mundo com os boletos de papel lá. E às vezes meu pai disse: meu filho, vá, fique lá. Quando estiver perto, você me fala que eu vou. E dava tentando chegar e fazer os pagamentos, um bocado. E todo mundo ficava de olho, né? Cada um mais chateado, porque a pessoa ia para o caixa e ficava 10 minutos no caixa fazendo os pagamentos. Né? Tinha que fazer um barulhinho, né? E tentava com a pé. Em casa lotérica já é evolução, viu? Quando a casa lotérica fez esse convênio, né? Primeiro com a Caixa, depois hoje faz pagamento, acho que de quase todo banco. Mas hoje é tudo no celular. Você não precisa nem digitar o número. Você tem que tomar cuidado de pagar as coisas sem que você queira. Então, hoje o problema não é mais fila para pagar, o problema é o quê? É dinheiro para pagar. Tem esses avanços tecnológicos todos, mas não tem nenhum avanço tecnológico para me dar dinheiro. Eu continuo sem. Não preciso pegar mais filho em banco, mas eu tenho dificuldade para pagar. Né? A gente está ficando muito acomodado. Muito acomodado. Por isso, quando eu vejo as pessoas dizendo: fiquei na fila 20 minutos, eu digo: meu Deus, não sabe o que é fila. Eu ficava na fila, tinha fila que era 3 horas, 4 horas, tinha fila. Hoje não tem mais uma coisa que tinha: fila para matricular os filhos na escola. As pessoas dormiam na fila, mostrava todo ano a mesma cena, barracas, 2 dias antes, para poder matricular o filho numa escola que fosse perto de casa. Né? Então, as coisas vão mudando, irmãos, e a gente vai ficando cada vez mais acomodado. E você pensa que a gente fica agradecido? Nada, a gente fica reclamando de tudo, né? Então, antes a gente ficava 2 horas na fila e não reclamava, batia papo, né? Tinha gente que ficava, né, fazendo joguinho lá. E sim, é isso aí, né? Não tinha nem para quem reclamar naquela época, né? Hoje, meu filho, você fica 5 minutos, vou processar. Porque a lei dos 5 minutos passou. Vai, meu filho, vai. E isso, o que? Meia hora, né? Aquelas empresas.
quando você vê uma pessoa de capacete, já ficava mais cedo. Na minha frente, não. Paga, e antigamente, que não tinha fila única, que era as filas. Aí tinha a fila que andava mais rápido que a outra. Tava uma raiva. Porque você estava aqui, só tinha uma quantidade de gente, a outra estava lá atrás. De repente, uma outra fila passa. Você fala, por quê? Porque nessa fila que você ficou, o povo estava cheio de pagamento para fazer. Na outra, cada um só tinha um. É para você adivinhar isso. Aí, hoje não. Aí depois foi a evolução da fila única, né? Que já melhorou. E a gente reclama. A gente sempre vai reclamar. Porque é isso. Se a gente não for agradecido por tudo, a gente vai reclamar de tudo. Então, ou a gente é agradecido por tudo, mesmo que as coisas sejam ruins e difíceis, ou a gente é reclamão de tudo. Você vai ver em países, né, que não tem uma série de problemas que a gente tem aqui, as pessoas têm outras queixas. Reclamam de uma série de coisas. Por quê? Porque essa é a natureza humana. A natureza do regenerado é a gratidão. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Dá graças. A fila, aleluia! Não tem fila, aleluia. Ou porque você ficou assim? Não, porque na fila a gente bate papo, a gente evangeliza. Olha a oportunidade de evangelizar na fila, irmão. Não temos mais tanto essa oportunidade hoje. Então, cuidado, porque um dos maiores chamariz para que o maligno, né, nos ronde é a ingratidão. Tem uma coisa que deixa Satanás assim, extremamente feliz. É uma pessoa ingrata com a vida. Né? É como se ele dissesse: esse é do meu time, esse é dos meus. Né? Então, cuidado, porque essa é a postura do inimigo. Você viu quando Deus falou de Jó? Satanás reclamou logo. Também você dá tudo, até eu. Até você não, porque você estava lá e você se rebelou, seu demônio. Né? Deus podia falar assim, mas Deus é tão bom que não falou. Mas ele falou de Jó no sentido de reclamar. Você está dizendo que Jó é bom, tem esse comportamento correto, mas também você cercou ele todo. Você percebe que a entonação do mal ali é de reclamação. E você vê a atitude dos crentes. Dos crentes, irmão. Reclama de tudo. De tudo reclama. Olha, tem gente que já está reclamando porque eu disse que vão ser 2 cultos. Eu já vi um dia, uma loucura para vir junto. E quem disse que você é obrigado a ir os 2? E quem disse que você é obrigado a ir a um? Não, eu me sinto mal. Sabe? Não olha, meu Deus, a oportunidade de outras pessoas em outro horário, né, terem acesso à palavra que me abençoa. Uma palavra não me abençoa, não. E você vai por quê? Porque vai ter que me engolir. Rapaz, você chega a sentir o cheiro de enxofre. Acho que Deus me deu um livramento. Já tem algumas semanas que eu estou sem sentir cheiro de nada. Acho que foi um livramento, porque era muito enxofre. Aí Deus disse: não, meu filho, por enquanto você vai sem sentir nada, você ficar mais tranquilo no ambiente. Já que você sabe que é difícil, então vamos lá. Versículo 16. Eu fiz aqui o que o apóstolo Paulo está falando, viu, irmãos? Vocês vão perceber. Outra vez digo, ninguém me considera insensato. Então, quando a gente fala de determinadas coisas, parece que a gente é insensato. Né? Por quê? Porque, volte comigo, se você puder, em 1 Coríntios. Olha como o pessoal parece que não estava ouvindo o que Paulo estava ensinando para eles. Porque na primeira carta, olha o que Paulo diz aqui. 1 Coríntios 2,6. Entretanto, expomos a sabedoria de Deus entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E aí você percebe como as pessoas parece que não ouvem isso.
Aí você vê as pessoas na igreja valorizando a sabedoria do mundo, almejando, né, títulos, almejando as coisas, o reconhecimento do mundo por uma sabedoria das coisas de Deus. Mas como o mundo vai reconhecer a sabedoria de Deus em minha vida? O mundo vai reconhecer. Mas você vê isso de forma assim tão clara. Pastores, teólogos, que são, né, chamados de teólogos, doutores, né, para enaltecê-los, eles sempre querem o reconhecimento do mundo pela suposta sabedoria de Deus deles. Mas como? Se uma sabedoria é oposta à outra, né? Por isso Paulo está falando isso. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, que as coisas que acontecem hoje é exatamente isso que Paulo está combatendo aqui. E as pessoas passam por essa passagem e nem parece que Paulo está combatendo o que está acontecendo hoje no movimento evangélico. Ele está falando do que está acontecendo entre nós. E está muito parecido com a realidade que imperou no povo lá do Antigo Testamento depois que Josué morreu. Então, Moisés morreu, né? E o seu corpo ninguém sabe onde foi, o Senhor recolheu. Depois Josué segue, Josué é o líder correto, Josué leva o povo, né, a tomar posse da terra prometida e lidera o povo por cerca de 40 anos. E quando ele morre, o discurso dele quando ele morre é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já preconizando a realidade de declínio espiritual que viria. Então passou um pouquinho de tempo depois da morte de Josué, esqueceram tudo que ele ensinou. Aí vem aquele ciclo de juízes, o povo se desvia, Deus disciplina, aí vem um libertador, porque o juiz não era um julgador, era um libertador. Então, aquele ciclo, 12 vezes. Aí você diz, 12 vezes o povo aprendeu. Não, o livro de Juízes, ele termina pior do que começa. Aí você fala, por quê? Porque o povo agia como se não tivesse Deus, como se não tivesse rei. Cada um fazia o que queria e se dizia de Deus. É exatamente hoje. Igreja que fica em pé, igreja que fica assim, sim, mas a gente não tem um livro que diz como tem que ser. Como se a gente tem a Bíblia, irmãos, e cada um quer fazer uma coisa? Não, a gente tem que fazer o que está aqui. Por isso que Paulo vai falar dessa unidade. Na igreja de Corinto tinha essa separação exatamente porque cada um queria fazer uma coisa. Não queriam se adequar à decência e à ordem devidas ao Evangelho. E aí quando entram pessoas que falam as coisas erradas que às vezes a gente queria ouvir, a nossa atitude, em vez de combater, é estimular o erro. É como, por exemplo, irmãos, nós que vivemos, né, essa realidade do tráfico de drogas tão perto. Aí eu te pergunto, vocês todos sabem a resposta: existiria tráfico de drogas se não houvesse usuários? Existiriam falsos mestres se não houvessem falsos crentes? Por que hoje em dia a gente vê tanta facção e cada facção querendo tomar o lado da outra? Porque tem usuário. A quantidade de dinheiro nesse mercado aumenta, então o interesse por ele também aumenta. Aí você traz isso para a igreja, a mesma coisa. Na época de Paulo foi assim, a cidade de Corinto era grande. Uma cidade de milhares de habitantes, uma das maiores cidades daquela época. O apóstolo Paulo passa 18 meses lá. Uma série de muitas pessoas se voltam para Cristo, nem todas de forma sincera, como na nossa, não acho. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, os falsos mestres enxergaram uma oportunidade de se darem bem. A maioria desses falsos mestres eram vindos do judaísmo e usavam esse aparente conhecimento do Antigo Testamento para enganar as pessoas que na sua grande maioria não tinha conhecimento. A igreja de Corinto, na sua grande maioria, é formada de pessoas gentios, pessoas que não nasceram judeus, que não tiveram relacionamento com a lei de Deus antes do Evangelho. Então esses judaizantes, eles traziam esses
rudimentos da lei como se fossem mais importantes que o Evangelho. Muito semelhante a hoje. Essas práticas, como em determinadas igrejas, a fogueira santa de Israel, as 7 sextas-feiras, subida em monte. Onde é que no Novo Testamento você vê alguém subir no monte para buscar Deus? Nenhum lugar. Jesus subiu no monte para ficar sozinho. Mas ele vai ensinar a gente: você quer falar com seu pai? É um quarto em secreto. E aí você vê, de onde é que essas pessoas... Aí você vai, Eliseu, Elias... Meu Deus, esse povo do Antigo Testamento. A gente já entende a prática deles, porque a nós já foi dado novo. Mas perceba que a receita para desviar os irmãos da igreja de Corinto, dos falsos mestres coríntios, é usada hoje pelos falsos mestres de hoje. Por quê? Porque eu vou mudar uma receita que dá certo. Então, por que os falsos mestres de hoje vão mudar uma receita se deu certo no passado e está dando certo no presente? Então, essa carga para nós é extremamente importante para que possamos defender a congregação desses ataques constantes que existem. Não é que vão vir, eles já vieram, estão acontecendo agora e vão continuar acontecendo. Não param. Nós somos o tempo todo atacados. Isso é até bom. Você vê que a gente é atacado e a gente se acomoda. Rapaz, que carne miserável é essa? Olha, irmão, a gente é tão miserável que às vezes a gente se acostuma a dormir no barulho. Não sei vocês, né? Mas assim, eu tenho dificuldade de dormir com qualquer tipo de som. Mas quando o negócio pega mesmo, meu filho pode cair. Porque aí a nossa carne é isso. Então, cuidado, irmãos. Cuidado, nunca valorize o poder que a carne tem de nos enganar. A nossa carne, ela tem um poder de nos influenciar muito grande. E por isso Jesus vai dizer: orai e vigiai sem cessar, para não cair em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Ela sempre vai ser. Você pode ter 50 anos de igreja, você pode ter a experiência, né, de Paulo, e a carne continua sendo fraca. Então a gente não deve imaginar um dia que nós não teremos que lutar contra a nossa carne enquanto estivermos aqui. Esse dia só vai chegar lá. Aqui é lutar contra a carne até o último instante da nossa caminhada. Por isso ele diz: ninguém me considere como insensato. Se pensais dessa forma, recebei-me como insensato, para que também eu me glorie um pouco. O que Paulo quer dizer com esse jogo de palavras, irmãos, que na primeira leitura pode confundir, é que ele está dizendo: olha, eu não gosto de fazer o que eles fazem, mas eu estou me vendo impulsionado. A gente sabe que Paulo só faria qualquer coisa pelo Espírito Santo. Cuidado, porque algumas pessoas chegam a dizer que essa passagem não seria inspirada, porque Paulo vai dizer daqui a pouco: não falo como no Senhor, né? Ele está dizendo que esse não é um ensino explícito do Senhor, mas a atitude dele foi direcionada pelo Senhor. Como, por exemplo, irmãos, vocês já leram Isaías, né? Mas eu sei que a nossa memória é falha, então para a gente, né, lembrar de todos os aspectos de Isaías é complicado. Mas todos vocês estão familiarizados com o fato de Isaías ter pregado em determinado momento sem roupa. Porque Deus queria mostrar que o povo de Deus estava nu diante dele, estava com as suas vergonhas expostas. Não estavam revestidos da justiça de Deus. Então Isaías fez isso, ele ficou despido para que o povo, durante 3 anos, se eu não me engano, toda vez que ele ia pregar, era desse jeito, para revelar a insensatez do povo. Então Paulo está seguindo essa direção. Ele está dizendo: olha, eu vou fazer uma coisa que eles fazem, mas que eu não aconselho ninguém a fazer, a não ser em casos extremos que isso seja necessário.
Por exemplo, irmãos, vocês já viram esses filmes que tem avião? Tem um desses famoso, bem antigo, depois que teve uma regravação agora, né? Uma sequência agora de Top Gun, né? Então você sabe que aqueles jatinhos, eles têm a possibilidade de que, se o piloto perceber que o avião está caindo, ou que o avião vai ser, né, alvejado por algum míssil, ele puxa uma alavanca e o banco é ejetado, e no banco tem preso um paraquedas, né? Mas imagine que a pessoa está lá, o jatinho vale não sei quantos milhões de dólares. Eu estou querendo pular de paraquedas. Aí ele se ejeta, sem necessidade nenhuma. O que vai acontecer com o avião? Aí a pessoa, quando ele chegar na terra, o capitão vai perguntar, o coronel, sei lá qual é a patente, vai dizer: vem cá, o seu piloto, você pulou, qual foi a pane? Porque daqui a gente não viu pane nenhuma. Teve alguma coisa lá que a gente não viu? Não, eu estava com a vontade de pular de paraquedas. Meu filho, você está com vontade de pular de paraquedas? Você não precisa ser piloto de avião, num avião que podia inclusive cair em alguém e matar. Então, tem coisas que a gente faz em casos extremos, é o que o Paulo está fazendo aqui. Fora esses casos extremos, não somos autorizados a fazer nunca. Então, compararmos, não, só nesse caso aqui. Então, que isso fique claro, que é exatamente isso que Paulo está dizendo. Por isso ele está falando dessa forma, que ele quer mostrar que isso não deve virar hábito, mas só quando a segurança da igreja estiver em questão. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. É muito parecido com a nossa atitude em relação às leis dos homens. Então, imagine que nós temos um país onde as leis são injustas, né? Sim, mas a gente tem que obedecer. Mas e se uma dessas leis injustas nos colocarem contra o direcionamento de Deus? Aí a gente não obedece, só nesse caso. A gente não deixa de obedecer uma lei porque a gente acha que é injusta, porque a gente acha que não é correta. Não, pelo contrário, como cristãos a gente tem que dar o exemplo de submissão às autoridades. Agora, se essa lei me colocar contra ao que Deus mandou, eu não obedeço, só nesse caso. Aí você vê os cristãos se levantando contra as autoridades e dizendo que isso é de Deus. Não foi na exceção que está aqui na Bíblia, não é de Deus. Outro exemplo, para ficar bem claro, que eu quero mostrar para vocês: divórcio é autorizado em qualquer caso? Não. Só no caso de relações ilícitas. Em qualquer outro caso, não é autorizado. Difícil isso, pois é, até os apóstolos naquela época acharam difícil ouvir isso. Então é melhor o homem ficar solteiro. Não sei, fale por você, né? Por quê? Porque você não pode se impor uma coisa que Deus não te preparou para ser. Por isso que você vai ver muitos escândalos de imoralidade na igreja. A pessoa se propõe a ser algo que você não foi preparado para ser. Então, se Deus não te preparou para aquilo, se Deus não te deu graça para aquilo, não tente ser aquilo. Porque isso é tentar a Deus. E Jesus nos ensinou: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se você tem o chamado para ficar solteiro, solteira, glória a Deus pela sua vida. Se você não tem, glória a Deus também. Você vai glorificar a Deus das duas formas. O importante é que seja da forma que Deus estabeleceu para você. Para que você não se veja se colocando em uma situação por capricho. Então, cuidado. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor. Viu o que eu disse a vocês? Então, Paulo está dizendo, isso não é um ensino de Cristo. Como ele fala, né? A gente já falou aqui recentemente, Atos capítulo 20. Porque nós aprendemos do Senhor que melhor é dar. Tem isso nos 4 evangelhos? Não, mas é um ensino do Senhor, que não tem nos 4 evangelhos, mas foi Cristo que ensinou. E Paulo traz esse ensino. Então, é o ensino que o próprio Cristo deu explicitamente, e aqui ele está dizendo: o Espírito Santo nos ajuda, nos ensina a agir desse jeito nessa situação específica, né? Então, cuidado para que você não se engane. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim
como por loucura. Mais uma vez, a ideia de Paulo é: essa não é uma atitude que deve ser vista como algo que a gente tem que fazer o tempo todo. Pelo contrário, é algo que beira a loucura. Por isso, faça com todo cuidado para que você não esteja fazendo isso de forma errada. Nesta confiança de gloriar-me, e posto que muitos se gloriam segundo a carne, é o que a gente ainda vê hoje. O que seria se gloriar segundo a carne, irmãos? É usando o reconhecimento humano para medir o nosso sucesso, né? Por exemplo, uma das coisas mais comuns hoje em dia é quando você quer dar fama a alguém, pelo menos era assim mais no passado, hoje tem outros métodos, né? Mas quando você queria dar fama a alguém, você dava o título de cidadão da cidade. Ainda tem essa prática. Aí a pessoa recebe esse tipo, né, de título na Câmara de Vereadores, às vezes tem outro tipo de medalhas que são dadas pela Assembleia Legislativa, tem títulos que são dados pelo Senado, tem títulos que são dados pela Câmara dos Deputados em Brasília. Então isso é para quê? É um reconhecimento de que aquela pessoa é diferenciada em relação aos demais. Outro tipo, títulos como, por exemplo, né, nível superior, pós-graduação, especialização. Então, não que isso seja ruim por si só, mas a ideia de você se achar melhor por causa disso sempre vai ser ruim. Então, você recebeu mais, você não é melhor, você é mais cobrado. Em qualquer situação, quem mais é dado, mais é cobrado. Então, mas o que a gente vê no mundo é o que? Aqueles que têm mais, né, esses títulos, eles se sentem superiores aos outros. E literalmente, vão fazer exatamente o que os falsos mestres fazem aqui, vão humilhar os outros. E as pessoas vão achar essa atitude normal. Paulo diz, não é assim. Segundo a carne, muitos se gloriam segundo a carne, e também eu me gloriarei. Então Paulo vai fazer algo que ele jamais faria se não fosse nessa exceção aqui, que é apresentar o currículo dele. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. E o que Paulo está falando aqui é meio que um sarcasmo, né? É como, às vezes a gente tem essa atitude, a gente pode ter essa atitude em algumas situações, como as pessoas dizem que os cristãos, eles são pessoas que não pensam, porque a fé cega. Eu sou a sua, a minha me faz enxergar o que você que não tem não consegue. Então a pessoa que tem fé, ela enxerga o visível e o invisível. Não é que ela não enxerga nada, ela enxerga mais, não menos. Mas o mundo vê assim? O religioso vê assim? Não. Aí parece que a gente ficou cego. Você já viu essa expressão várias vezes. A religião cegou a pessoa. Daí, né, determinada filosofia que é bem defendida aqui no Brasil, diz que a religião é o ópio do povo, né? A religião deixa o povo, né, hipnotizado, mais fácil de ser manipulado. Seria essa a ideia, né, quando esse filósofo se propôs a defender essa tese. Então aqui ele diz, cuidado, você é uma pessoa sensata? Então pense. Tolerais quem vos escravize. Eles toleravam, essa é a atitude até hoje. Você já viu como os falsos mestres fazem com as, eu não posso chamar de ovelhas, né, com os membros das suas igrejas? Eles escravizam mesmo. Aqui a gente tem um irmão que fez parte, eu também cheguei a ver outras pessoas de igrejas que tem um movimento, né, chamado G12. Ao líder dos 12, ele manda e você tem que fazer. Se ele disser, tire essa sua corrente de ouro, me dê que eu vou levar para dar na igreja, você tem que tirar, porque senão é desobediência. Está em casa, pode entrar. Então a ideia é que, mas como assim? Onde é que está na Bíblia que eu tenho que tirar isso daqui e te dar? Não, eu estou mandando e você tem que me obedecer. E a escravidão é nesse nível, né? Fora outras coisas de moralidade que nem cabe entre nós falar, mas também tem essas práticas.
onde eles usam dessa atitude de escravizar mesmo, de mandar e querer ser recebido, ser obedecido. Aí você fala, mas está na Bíblia onde? Em lugar nenhum eu que estou mandando e você tem que me obedecer. Totalmente diferente de qualquer servo de Deus que tem a sua autoridade apenas nas Escrituras. Mas essa prática é extremamente comum nos nossos dias e a maioria das pessoas não vê problema. Na época de Coríntios também. As pessoas eram escravizadas pelos falsos mestres e não viam problema. Nós já lemos no livro de Jeremias, viu? Os profetas profetizavam somente, os sacerdotes governavam, né, com mão forte, né? A ideia é justamente de serem violentos, e o povo gostava disso. Então, olha as características. Tolerais quem vos escravize. Segundo, quem vos devore. Por que hoje em dia, irmãos, a gente que faz parte do Evangelho, quem são os evangélicos? A gente. A maioria dos que se dizem evangélicos nem sabe o que é ser evangélico. E é por isso que a gente, por ser evangélico, a gente sofre, né, pela má fama dos não evangélicos trazida para com os evangélicos. Aí a pessoa diz, todo pastor é ladrão. Claro que não, pelo contrário, se a pessoa é pastor, não pode ser apegada ao dinheiro, é uma das características que Paulo vai dizer nas cartas pastorais. Pessoa que gosta de ganhar muito dinheiro, nem busque o episcopado. Ó, não é para você, não é para crente nenhuma, é para você que quer ser pastor, nem é. Todo pastor é ladrão, não sei, eu sou exemplo, eu não sou. Todo cristão é interesseiro e mentiroso, não sei, eu conheço alguns que não são. Então cuidado, porque essa má fama que os evangélicos têm hoje, né, é muito em virtude dos falsos crentes, que são maioria. Então, são maioria. São os que estão na televisão, são os que estão nos holofotes. Então a gente acaba sendo difamado por essas pessoas. Porque quando vão botar no pacote, bota todo mundo. Você não é evangélico? Igual o povo da Universal? Não, da Universal não tem nada a ver com eles. Meu pai e minha mãe fazem direto essa confusão. Ó, o povo da sua igreja fez isso, os escândalos. Da minha não, meu pai. Mas você não é evangélico? Ele não, são católicos roxos. Você não é evangélico? Eu sou evangélico. Esse povo nem sabe o que é. Não, vem você. Porque é isso que acontece, vocês sabem bem. E estava acontecendo isso em Corinto. Por isso Paulo tem essa atitude tão extrema de se comparar, de mostrar para eles a diferença do falso para o verdadeiro, uma vez que eles estavam fazendo uma confusão, trocando o falso pelo verdadeiro e o verdadeiro pelo falso. Ainda nesse versículo 20, a terceira característica, que vos detenha. A ideia de deter aqui, irmãos, olha que coisa. Deter significa colocar uma armadilha para que você não chegue no lugar que você quer chegar. Como uma pedra para você tropeçar, como um buraco para você cair. Isso é te deter. Então, é exatamente o que Jesus falou, por exemplo, da atitude dos fariseus. Vocês nem entram e ainda estão tentando impedir os que querem entrar no reino de Deus. É exatamente essa atitude. As pessoas não querem abraçar o Evangelho e ainda vão tentar atrapalhar a gente de evangelizar. Por quê? Porque eles sabem que se essas pessoas conhecerem a Cristo, serão libertas de todo tipo de amarra. Então eles não vão deixar, eles vão deter mesmo. Eles impedem que você ouça a verdade. Eles vão tentar com todas as suas armas. Depois ele diz: quem se exalte. As pessoas até hoje valorizam os que se exaltam. É só você arrotar a arrogância que de repente todo mundo começa a te valorizar. E se você for humilde, aí todo mundo quer lhe pisar. Deveria ser o contrário. Você valorizar a atitude humilde, que é a correta, e você combater a atitude errada, que é a arrogância. Mas se a pessoa começa a arrotar, né, a arrogância, um monte de gente já fica com medo e já começa a valorizar. Ó, fulano, você viu o que ele disse dele mesmo?
Ó, não vai ver nele não. E os falsos mestres tinham essa prática. Eles se exaltavam. Eles colocavam acima de todos. Eu já vi, inclusive, um fato, numa igreja, acho que foi na África, onde a pessoa, para conversar com o pastor da igreja, precisava estar jejuando. O pastor era tão espiritual que você, para conversar com ele, ia atrapalhar a espiritualidade dele, porque você é carnal, uma mina. Então a gente tinha que estar jejuando uma semana para chegar num nível para não atrapalhar a espiritualidade dele. Graças a Deus, é livramento. Então essas pessoas se exaltam. Você já viu esses que dizem que um anjo do céu foi e me disse que eu dei um exemplo para vocês recentemente. Eu vou orar por vocês e Deus vai dar dinheiro para vocês. O povo acredita. Deus me deu unção de cura. Deus me deu unção de libertação. Olha, que eu já ouvi dessa unção. Até que eu li na Bíblia. Conhecereis a verdade. E a verdade nos libertará. Eu falei, mas que demônio disfarçado. Estou te vendo, né? Então, cuidado, irmãos. É que a gente não caia nessa mesma cilada. É fácil cair nessa cilada, irmãos. Porque normalmente você vê, né, quando a pessoa começa a dizer que é alguém importante, você fica meio, vai me pegar, né? Irmão, a gente ser um crente, sim ou não? Sim. Se Deus é por nós, ninguém é melhor do que ninguém, né? Mas supondo que você tenha algum tipo de poder terreno, Deus é superior a qualquer coisa, a qualquer poder terreno. Então, você não tem como me ameaçar. Isso incomodava muito os tiranos dos primeiros séculos em relação aos crentes. A gente que já viu o filme de Policarpo. Policarpo, você tem que negar Jesus de qualquer jeito. Pô, por quê? Vou lhe queimar na fogueira. Sim, na fogueira. Tá bom, você está me ameaçando com fogo e vai me queimar por alguns minutos, instantes, e depois eu vou estar no céu. Mas eu tenho que te avisar, se você continuar com esse pensamento, tem um fogo que nunca se apaga, que está te esperando. Ele falou isso para o poderoso da região, que se achava com poder de vida e morte sobre ele. Lembra da atitude de Pilatos com Jesus? Irmão, quando a Bíblia diz de Jesus, lá no Evangelho de João, diz o verbo se fez carne, vai dizer, né, coisas como nada foi feito sem ele. Aí vem um camarada como Pilatos que diz que tem poder. Eu tenho poder para te dar vida e para tirar a sua vida, Jesus. Ô Pilatos, né? Você imagina Pilatos dizer isso para Jesus? E era tanta mentira dele, né, que ele queria soltar Jesus. Cadê o poder dele? Ele não queria soltar Jesus? Aí manda bater em Jesus, para Jesus ficar tão desfigurado, para ver se aplacava a fúria dos judeus contra Jesus. Só fez piorar, porque Jesus foi para a cruz todo espancado. Então, você vê como é as pessoas que acham que tem poder aqui na terra. Nenhum poder há aqui na terra que não tenha sido dado por Deus no céu. E todos aqueles que tiverem acesso a esse poder temporário aqui na terra darão conta dele diante de Deus. Por isso, cuidado. Você vê os crentes de hoje buscando poder. Eu digo, vem cá, com o que você já tem, você está fazendo o quê? Nada. E você quer mais poder para quê? Para virar uma baleia gospel? Cheio de poder? E não faz nada com esse poder? É como as pessoas hoje em dia. E a Bíblia diz, aquele que tem e usa, se lhe dará mais ainda. E o que esconde, até o que tem, lhe será tirado. Mas é isso, né? Isso é para quem lê a Bíblia. Para quem leva a sério esses alertas, como nós, eu acredito. Então, essas pessoas toleravam. Olha, preste atenção, tolerar. Por isso tem coisas que a igreja não pode tolerar. Muitas vezes eu já fui rotulado, é outro rótulo que eu recebi ao longo dos anos, de intolerante. Nisso aqui eu sou. E eu tenho que ser. Vocês também deveriam. Tolerar o que Deus não tolera é pecado. Mas eu não estou incentivando. Você está tolerando. Você não pode tolerar isso daí.
A ideia é você tem que cortar isso. Você não pode deixar isso como se fosse inofensivo. Como, por exemplo, imagine que você pode chegar em casa, aí no solo, em uma das coberturas que ele tem um apartamento dele com vários andares, né? E aí na laje ele encontra uma cobra dessas. E aí ele fica, né? E aí a casa dele que tem chaninho, cobra já gosta, né, de chaninho. E aí ele vê aquela cobra grande. Outro dia até pegaram aqui, normalmente pega nessas jiboias, essas cobras, né, que matam por prender, né? Então ele vê e ele acha bonito. Pode não gosta muito de animais, a gente sabe disso, ele tem um mini zoológico em casa. E aí ele acha bonito e diz, não, mas aí tá uma decoração, vou deixar, e vai trabalhar. E quando ele volta, a cobra já comeu o gato, já comeu o papagaio e tá já de bote para comer Apolo. Fora que Ana também tá no cardápio, se bobear. Mas Paulinho, você tolerou a presença desse animal aqui? Você sabia que ele estava aqui? Eu sabia, mas nunca imaginei que ele fosse fazer. E você achou que ia fazer o quê? Então, tem coisas que a gente não pode tolerar. Vai trazer grandes problemas se a gente tolerar. Por exemplo, irmãos, quantas vezes a gente já ouviu, né, essas campanhas sobre o mosquito Aedes aegypti? Você não pode tolerar ele, porque antigamente era só dengue, agora o miserável o bichinho é do mal, viu? É a dengue, é o chikungunya, ainda tem a zika. Essa zika é mais moderna, né? É uma enfermidade que ninguém sabia, José foi um dos primeiros a pegar. Ninguém sabia o que era, aí não tinha nome, é zika. É zika, né? Engraçado para quem ouve, quem teve sabe que não é para dar risada. Então, mas o mesmo mosquito, irmãos, não são mosquitos diferentes. E ele ainda escolhe qual doença vai te dar. E você acha que eu vou dar zika. Você tem mais cara de chikungunya na intimidade, Chico. Você tem mais cara de dengoso, vai ser dengue. Rapaz, que mosquito miserável. Aí você vai tolerar esse mosquito? Aí qual é a campanha? Não deixe água parada. Qualquer coisa, né, que sirva para proliferar o mosquito, você tem que combater. Você não pode tolerar isso. E isso é tão sério que tem leis, inclusive, que casas abandonadas, foi feita uma lei de que essas pessoas que trabalham, né, nas prefeituras podem invadir a casa. Por quê? Porque aquela casa abandonada, né, podia ter um foco para o bairro inteiro pegar dentro. Pegar chikungunya, pegar zika. Então a gente não pode tolerar. Porque isso vai causar mal, não só para a gente, para muitos outros. Por isso, a repreensão à igreja de Tiatira: tenho, porém, contra ti o tolerar. Então, tem coisas que o crente não pode tolerar. Não pode dar espaço. Tem que cortar mesmo. E tem que mostrar que não concorda. Mas eles estavam fazendo diferente. Eles estavam aceitando. Quem escravizava eles, devorava eles, impedia eles de ter acesso ao conhecimento de Deus correto, se exaltava sobre eles, ou seja, liderava eles dizendo: eu sou melhor do que vocês, por isso eu lidero vocês. E finalmente ele diz: vos esbofetei no rosto. Aqui não é uma mera violência física, é uma violência física junto com humilhação. Esse esbofetear é a referência a bater com a parte externa da mão, para mostrar assim: eu bato em você e bato de um jeito que não é nem bater para mim, porque você não é nada. Ainda usava desse tipo de artifício. E as pessoas achavam bom, irmão. Você vê como o ser humano é capaz de gostar do que não presta neste nível. Olha, irmãos, a gente percebe hoje em dia essa realidade tão triste da quantidade de divórcios, crescimento de violência doméstica. Por que isso? Porque as pessoas estão se relacionando com quem não deveria. Você vê que uma pessoa
é violenta. Você vê que uma pessoa é interesseira. Você vê determinadas características, né, ruins na pessoa. E você se envolve com essa pessoa emocionalmente, mesmo sabendo. Aí depois dá problema. Mas como você nunca imaginou? Se você já sabia. Mas eu pensei que comigo a pessoa... O quê? Então, você pega um leão e coloca para morar em sua casa. Quando chega lá, matou todos os seus filhos. Comeu eles. Você imaginou que o leão ia fazer o quê? Quando as crianças acordassem e fosse brincar com ele. Achou que ele ia brincar com elas também? Ele que foi criado na selva, caçando, matando, comendo animais com sangue quente ainda. Você achou que não ia fazer isso? A natureza dele é essa. Então, olha, aí a pessoa mesmo sabendo, por quê? Porque a gente tem essa inclinação a gostar do que não presta. Isso é pecado, irmão. Por que a gente tem tanta dificuldade para ter uma vida saudável? Porque a gente gosta de coisas que não são saudáveis. Desde a alimentação a tantas outras coisas. Então, por exemplo, uma das máximas, por assim dizer, de uma vida saudável seria o equilíbrio. Mas é impressionante como a gente tem dificuldade de ser equilibrado. Então, quando você gosta de uma coisa, você quer fazer aquilo o tempo todo. Isso não é saudável. Então, hoje minha filha estava dizendo, né? Meu pai, eu acho que eu sou viciada. Chegou. Não, eu conheço você, não. Não, pai, eu estou viciado em Coca Zero. Não é não. E nenhum tipo. Mas pelo menos é Coca Zero que não engorda. Não, nenhum tipo de vício é bom. Como, por exemplo, há um tempo atrás, um irmão veio conversar comigo. Sério, pastor, eu acho que eu sou viciado em café. Eu digo, como assim? Eu tenho que tomar café. Você tem que tomar café o tempo todo. No dia que você não toma café, você fica nervoso, quer bater em todo mundo. Não, é que assim, eu gosto muito de tomar café e me acostumei a tomar café. Então você não é viciado. Vício é outra coisa. Vício é algo que atrapalha a sua vida, é algo que te governa. Se você está viciado nesse nível, de que se você não encontrar café, começa a se tremer, se joga pelo... Aí vamos tratar, vamos orar. Mas se não, se é só porque você gosta de tomar café, café te faz bem, então você não é viciado. Mas nisso, até nas mínimas coisas, a gente tem que tomar cuidado. Pastor, isso está na Bíblia? É claro que está, irmãos. Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Eu posso todas, mas não me deixarei dominar por elas. Eu posso tomar café todo dia? Irmão, você não tem problema de gastrite como eu, seja feliz com o seu café. Agora, se você é viciado nessa substância, que seria a cafeína, cuidado. Por exemplo, quem tem determinados problemas de coração, tem que tomar muito cuidado com a cafeína, porque a cafeína acelera o batimento cardíaco. Por exemplo, no caso de meu pai, os irmãos estão familiarizados que ele tem problema de coração grave. O médico disse que aconselhou que depois de determinado horário ele tomasse café descafeinado. E ele tomou. É o mesmo gosto, inclusive. Outro dia eu estou tomando café em casa, querendo me acordar, né? Eu tomei uma xícara e não bateu. Aí depois a senhora que ajuda a gente lá, não, é o do seu pai, é descafeinado. Eu digo, eu bem que suspeitei que tinha alguma coisa diferente, porque o gosto é igualzinho, né? Então é só um exemplo para que você entenda, para você não se colocar, como eu já disse em relação a outras coisas. Você não precisa deixar de fazer determinadas coisas por deixar. Mas se aquilo está te atrapalhando o seu relacionamento com Deus, aí você deixa sem pensar. Então, essa é a questão, né? Eu não posso ir na praia. Sim, fale por você. Eu não posso, no meu caso, eu não gosto de ir em shopping center. Mas por quê? Porque é um lugar onde você é estimulado a comprar as coisas, né? Você gasta com tudo é pago, né?
tem gente que vai e não tem problema. Que bom para você, para mim não é bom. É a mesma coisa, frequentar determinados lugares, para mim não é o ideal. Para outras pessoas não tem problema. Né? Por exemplo, eu não tenho problema em frequentar o zoológico. Já tem gente que tem, quer levar os bichos para casa. Não pode. Os do zoológico não fica olhando para o irmão Paulinho, porque o irmão Paulinho é o contrário. A gente tem que ser justo. Ele leva para o zoológico e diz, fique aí. E os bichinhos querem ir atrás dele. Porque ele é uma pessoa que é tão assim, né, cheia do Espírito Santo, que até os animais sentem isso. A gente tem que ser justo, viu? Aqui. Vai com isso, o bichinho. Então, Paulo mostra aqui, cuidado para que você não esteja agindo dessa forma. Onde você valoriza o que te faz mal. Desvaloriza o que te faz bem. Você já viu, irmãos, como os adolescentes, aqui na igreja não, aqui na igreja os adolescentes eles são muito parecidos com a realidade de Samuel. Desde jovem, cheio do Espírito Santo, eu vejo assim, né? Mas muitos adolescentes nessa idade, eu falo por mim, uma experiência que eu tive nessa idade, apesar de ter tanto tempo, né, atrás, mas ainda me lembro, como em determinada idade eu comecei a achar que meus amigos da escola gostavam mais de mim que meus pais. Olha que idiotice. Depois que eu vi como é, ninguém aqui na Terra vai, pelo menos a minha experiência, tem gente que não tem pais como os meus, né? Mas no meu caso, meus pais sempre foram extremamente zelosos com a gente, do ponto de vista humano. Mas eu não via isso de maneira positiva. Depois eu enxerguei, de forma muito dolorosa, as decepções que você vai tendo, porque você acha que essas pessoas são suas amigas, não são. Você acha que essas pessoas querem o seu bem, não querem. E aí a gente tem essa tendência de achar que quem quer o nosso mal, quer o nosso bem. E quem quer o nosso bem, quer o nosso mal. Eu imagino que há um tempo atrás a pessoa disse que ia conseguir para mim, olha que demônio, irmão. Ia conseguir para mim um negócio de um camarote, esse camarote caríssimo. Você não quer evangelizar lá não? Ainda falou com sarcasmo, eu chegava vendo o demônio atrás. Eu digo, rapaz, mas quando eu era do mundo ninguém queria me pagar. Agora que eu sou de Deus, querem pagar para eu ir. Está repreendido, Satanás. Até que eu nem gosto mais, graças a Deus, o Senhor tirou. Mas supondo que eu gostasse dessas coisas, o mundo é assim, mano. Por isso você tem que tomar cuidado com o que você gosta e o que você não gosta. É um termômetro. E à medida que a gente é cristão, a gente vai crescendo espiritualmente. De que forma? A gente vai gostando mais das coisas do alto. Nós que já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas do alto. Isso é um processo. Não acho que vai ser fácil, não acho que é da noite para o dia. Isso é um processo. Então, é isso que Paulo está querendo ensinar a esses irmãos aqui. Versículo 21. Ingloriamente. Olha a palavra, ingloriamente. Isso significa o quê? Olha, não é para me gloriar nisso que eu vou falar. Eu não devo me gloriar nisso, mas eu vou falar. E por que Paulo fala isso? Porque a maioria das pessoas iria ouvir achando que isso era para bater palma para ele. Ele não bate a palma não. Aqui não. Depois você pode até chegar num momento que você deveria bater palma e vai chorar. Porque é isso. Você já viu, imagine, você já viu alguém dizendo assim para uma pessoa que se formou em uma universidade ou até no ABC: tome muito cuidado, que a partir de agora você é alfabetizado. Você já viu o pai falando para o filhinho na formatura do ABC: você tome muito cuidado, que agora você é alfabetizado, tome cuidado com o que você lê. Não leia coisas erradas. Não, é só comemoração, festa, o anel do ABC. Bota aquele chapeuzinho. Participei dos meus 3 filhos. Então, nesse momento, olha o que Salomão diz: é melhor a gente frequentar uma casa que tem luto do que uma casa que tem festa. Porque muitas vezes aquele que está festejando não sabe que a vida é difícil e perigosa. Então, não é para roubar a sua alegria, não, é justamente para proteger. Se sua alegria estiver no lugar certo, ninguém pode roubá-la. Mas se sua alegria estiver no lugar errado, ela vai ser roubada muito mais rápido do que você vai aproveitar.
Então aqui Paulo diz: ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos. Então ele está dizendo, essa minha atitude é uma atitude que normalmente é feita por pessoas que não têm firmeza na sua fé. Mas eu estou fazendo aqui para mostrar que o que eles estão falando de mim é mentira. Uma das coisas que diziam de Paulo, por exemplo, é que ele não era judeu, que ele era um falso judeu. Por quê? Porque Paulo não tinha nascido originariamente na Judéia. Mas isso não tira o fato de ele ser judeu, até porque judeu não era por localidade, era por ser filho de judeus. Ainda mais depois da dispersão. A gente já viu isso no Antigo Testamento, quantas vezes o povo de Deus foi espalhado, né? Então, porque Saulo de Tarso, como ele era conhecido, muitas pessoas diziam inverdades acerca dele. Ingloriamente confesso, como se fôramos fracos, naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez eu afirmo. Mais uma vez ele dizendo, estou tendo esse comportamento por exceção. Essa não é a prática diária da gente. Também eu a tenho. Aí ele vai dizer, são hebreus. E hebreu aqui, irmãos, por isso que ele não fala são judeus, ele fala são hebreus, é a relação na aliança de Abraão, aos descendentes de Abraão, que são abençoados. Lembra quando Jesus teve um embate com os fariseus? E eles dizem, nós somos descendência de Abraão. Como você diz que a gente, não tem um pai? Aí Jesus vai dizer, vocês, pois Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então, aqui Paulo vai dizer, vocês são hebreus? Vocês são puro sangue, no sentido do povo da aliança, segundo o sangue. Paulo, inclusive, em Romanos já disse que isso não tem proveito, Lembram? A gente já estudou Romanos. Mas aqui ele diz, vocês estão dizendo que vocês são hebreus. Eu também. Eles diziam que Paulo não era. E Paulo disse, eu sou, pode procurar. São israelitas da descendência de Israel. Ele fala desse segundo momento. Também eu. Aqui, israelita já é uma referência maior a Davi. Primeiro momento nós temos Abraão, depois Davi, que vem como rei. O rei de Israel. Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Vocês estão dizendo que vocês são isso, por isso vocês são melhores. Eu também sou. Eu nunca falei disso, porque isso não é importante. Mas eu também sou. Isso não é importante. Vocês ficam colocando isso em placas, em outdoor. Isso não quer dizer nada. É como uma pessoa que às vezes diz assim, eu fui batizado no rio. Sim. Quer dizer que quem foi batizado com um copo de água não valeu? Eu fui batizado por imersão. Sim, não está dizendo nada. Primeiro que você pode ser batizado no Jordão. Se você não nasceu de novo, não adianta. Lembra do que Paulo vai dizer em Romanos? Eu dou testemunho de que esse povo daqui da aliança é zeloso. Mas é zeloso sem entendimento. Tem proveito? Nenhum. Romanos ele vai dizer, tanto judeus quanto não judeus estão debaixo da condenação. Mas aqui ele tem que dizer isso. São ministros de Cristo. Aí eles se diziam que por terem essas características é que eles eram ministros de Cristo. Como se essas características fossem aquilo que quer dizer que eles eram servos de Cristo. Como por exemplo, hoje em dia em alguns lugares, você é pastor? Sou. É filiado aqui em convenção? Nenhuma. Então você não pode ser pastor. Quem foi que botou a mão na sua cabeça? Não, eu fui chamado para pastorear pelo próprio Senhor. Antes de mais nada, é assim que acontece. Se as convenções têm essas práticas, é uma coisa delas, mas isso não é obrigo, isso não é prova que você é pastor. Inclusive, a maioria das pessoas que recebe esse tipo de confirmação de que é pastor por uma convenção, não tem aptidão para pastoreio. Por isso que a gente vai ver a realidade em muitas igrejas. As pessoas são denominadas pastores, não pela vontade de Deus, mas pela vontade do homem. Então isso não pode prosperar.
Mas é isso que as pessoas muitas vezes valorizam. Por exemplo, você é pastor? Sou. Onde foi que você fez seu curso de teologia? E é obrigatório isso? Não é obrigatório. Não quer dizer que se fez mestrado, doutorado, então vai ser um pastor top. Não é assim. Você pode fazer isso? Pode. E pode não ser crente. Você pode não ter isso e ser crente. Você pode fazer isso e também ser crente. Tem problema. O fato de você fazer por si só não diz muita coisa. Mas o que Paulo está combatendo aqui é quando você diz que essas coisas é que são as coisas mais essenciais. Isso não é essencial. O essencial, como Paulo já disse em outras cartas, é você ser uma nova criatura. Então aqui ele vai dizer: são ministros de Cristo, falo como que fora de mim, eu ainda mais. E agora começa, irmãos. Eu não vou até o fim, nem vou chegar no meio, provavelmente por causa do horário. Mas Paulo vai começar a dar uma lista inesperada. É como se ele pegasse todo mundo de surpresa. Ele diz: eu vou dizer agora quais são as marcas que um verdadeiro servo de Cristo tem que ter. E assim, é o que eu falei para vocês já hoje. Isso que Paulo está falando aqui não é nada diferente do que Jesus ensinou: renunciar, tomar a cruz e segui-lo. Mas ainda hoje nós vemos uma prática muito crescente naquilo que chamamos do movimento evangélico de um movimento onde as pessoas são inimigas da cruz de Cristo, da cruz. E aí se dizem amigas de Cristo. Que Cristo é que elas gostam? O Cristo que dá tudo que elas querem. E se você tiver que passar por sofrimento por Cristo, aí esse Cristo eu não quero não. Eu quero o Cristo que me dá as coisas, me ajuda, facilita a minha vida. Para trazer mais problema para a minha vida, aí eu não quero não. Hoje minha vida já é problemática demais. Você vai apresentar um evangelho que vai dizer que minha vida tem que ser mais difícil? Está amarrado. Hoje você vai evangelizar um problema. Porque o falso evangelho chega dessa forma. A pessoa começa querendo saber qual é o seu calo. Vem cá, seu problema é dinheiro? Aí você diz: não, dinheiro tudo bem. Dinheiro eu estou recebendo, dá para pagar. Meu problema é relacionamento. Estou muito tempo sozinho, ou estou num relacionamento que eu não sou feliz. Deus vai entrar em providência. Ou ele vai matar essa pessoa e te dar outra. Ou ele vai trocar, o gênio dessa pessoa. Deus vai entrar em providência. Não, meu problema não é nem dinheiro, nem relacionamento. Meu problema é saúde. Então, graças a Deus. Então, Deus vai entrar em providência e vai curar você. Meu problema é que então Deus vai te dar dinheiro. É esse Jesus que a maioria das pessoas quer. Aí você diz: Jesus é o seguinte, a sua vida você achava que era difícil, não era. Vai ser difícil quando você começar a seguir ele. Vamos? Eu vou pensar. Mas deixa eu lhe dizer, você pode até pensar, mas não tem outro caminho de salvação. Você pode até passar algum tempo vivendo aqui na terra de forma agradável. É o máximo que você vai conseguir. É viver algum tempo aqui de forma agradável. E depois acabou. E aqueles que vão para Cristo, até nos sofrimentos, têm a oportunidade de serem felizes. Então, é um sofrimento? Irmãos, mas é um sofrimento cheio de graça. Nós temos que tomar cuidado para não querer usar a graça como algo que tira o sofrimento. Não, a graça nos dá força para sofrer e inclusive força para nos alegrarmos nesse sofrimento necessário. Então cuidado com a perversão que ainda nos alcança nos dias de hoje e que Paulo tanto combate. Também eu, ainda mais. Aí ele vai dizer, primeira coisa, em trabalhos. Pois é, irmão, se alguém chegasse lá e dissesse: eu trabalho mais do que Paulo, meu filho, aí não vai não. Aí não dá, aí você já procura outra coisa para você se comparar com ele, porque você dizer que você trabalhava mais para Cristo do que Paulo, aí ou você ficava, muito parecido, eu acho engraçado isso, né? Coisas que a gente vai conhecendo, né, de pessoas de Deus do passado. Lutero,
Lutero, ele era tão dedicado em tudo que fazia que ele tinha problemas com os outros monges do monastério quando ele era mais novo. Tem uma cena mesmo, aquela cena baseada em dados históricos da vida dele. Ele, quando ia limpar o chão do seminário, ele era tão dedicado que o chão dele ficava diferente do outro chão. Parecia que eram dois tipos. É o chão de Lutero e é o chão... Aí o que o povo fazia? Tinha que sujar depois que ele limpava, para ficar parecido com o deles limpo. Você vê como ele ficava lá, para limpar? Então vou limpar. Os outros não, é para limpar, então limpei. Já fui. Vai sujar de novo? Tem uma pessoa que eu conheço, né? Minha filha. Eu digo, papai, tomar banho. Mas meu pai, já vou me sujar de novo daqui a pouco. Minha filha, mas é isso, a gente se suja, toma banho, se suja, toma banho. Não fica assim, guardando para se sujar de vez. Não, meu filho, suou, toma banho. Não, mas daqui a pouco eu vou suar de novo. Sim, aí que bom você suar limpinha. Então, cuidado, irmãos, porque a gente não tem, autorização para não trabalhar. Parece que para muitos hoje é opcional servir a Cristo na igreja. Parece que o serviço na igreja é para poucos. Não, o serviço na igreja é para todos os crentes. Todos deveriam querer participar ativamente, sabendo que muitas vezes essa atitude que vai dizer se você tem frutos ou não. Se você é um ramo frutífero ou não. Então, cuidado com essa ideia de que a salvação é pela graça. Mas você entende que graça é essa? Preste atenção, a salvação é pela graça mediante a fé. Pois é, então é por intermédio da fé. E se a fé for falsa, então eu não sou salvo. E então como é que eu sei que a fé é verdadeira ou falsa? Pelas obras. Então, não é que as obras me salvam. As obras vão me mostrar se eu tenho uma fé que me salvou. Percebeu? Eu nem boto a fé para ser salvo para a gente não se confundir. A fé que me salvou, porque é um dom de Deus, é graça. Mas tem que ter evidências na nossa vida. São várias as passagens, parábolas que Jesus ensina. A parábola do vinicultor. Estava lá, tinha um solo super fértil. O solo para se plantar uva tem que ser o mais fértil de todos. Porque é um tipo de cultivo que precisa muito de nutrientes para poder crescer, diferente de outras árvores. Então, quando diz foi no meio da vinha que se plantou a figueira, quer dizer, esse solo é o melhor que se tinha. E mesmo assim a figueira, depois de 3 anos, não deu um fruto. Vou cortar. O vinicultor vem, tomava conta, senhor, dá mais uma oportunidade. Mas se não der fruto, aí corta e lança fora. Então, tantas e tantas passagens semelhantes a essa, irmãos. Mas parece que ter frutos virou opcional. Meu pai uma vez teve um carro chamado Uno Miller. Com esse carro é velho. Eu acho que eu tinha. É um dos carros, né? É igual o Gol também, né? Eu acho que saiu de dentro em pouco tempo. E na época que meu pai comprou o Uno Miller, era opcional o retrovisor do lado do carona. Irmão, que loucura! Você tem que manobrar sem retrovisor do outro lado. Só no Uno. Rapaz, hoje em dia você tem câmera de ré, tem não sei o que, tem câmera de frente. Tem tudo que é câmera e sensor. No ano que meu pai comprou, era opcional o retrovisor do carona. Parece que para as pessoas é opcional servir a Deus, é opcional frequentar os cultos, é opcional amar os irmãos, é opcional cuidar uns dos outros. Então, se der, faço, se não der, tranquilo. Tranquilo o quê, irmão? Como assim? Se não tem essa evidência, você não é salvo. Então, a maneira como muitos pensam hoje em dia é extremamente perigosa e contamina. Perceba que quando determinadas pessoas deixam de frequentar os cultos, elas acabam estimulando outras a adotarem essa mesma prática. Então, é preciso que a gente
Seja estimulador do bem. Estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Então Paulo diz: vocês trabalham? Pois é, eu muito mais. Então, você vê os homens de Deus do passado. Olha, irmãos, não que isso seja obrigação, né? Hoje temos práticas diferentes, até porque hoje em dia os horários são distintos em virtude muito, né, dos avanços por luz, né? Então hoje tem gente, por exemplo, que, né, dorme, tem a prática de dormir tarde, meia-noite, 1 da manhã. Mas antigamente as pessoas dormiam muito cedo. Por quê? Porque não tinha luz, não tinha o que se recolher. E quando nascia o sol, pouco antes de nascer o sol, estava todo mundo já acordado, para quando nascer o sol já está acordado. Então você vai ver que esses homens do passado, meu filho, tem um deles, acho que George Miller, não nascia o sol sem que ele estivesse de joelhos orando. Então, perceba a atitude, a vida das pessoas, uma vida de entrega, é onde você via. Então, será que fulano é crente? Se ele não for, ele disfarça muito bem, porque ele vive fazendo as coisas de Deus. Essa deveria ser a nossa vida, né? A gente tem tanta entrega ao Senhor, que até para alguém dizer que fulano é falso crente, vai ter trabalho. Mas como assim? Vive fazendo coisa para Deus, da forma correta. Então, é por isso que Paulo está dizendo aqui: vocês trabalham? Pois é, eu muito mais. Então, vamos lá. Viu aqui? Trabalhos, eu, não é só mais, é o quê? Muito mais. Muito mais. Então, tem gente que quer dar um turno por semana na igreja. Paulo era os 3 turnos, 7 dias. E às vezes tinha 4 turnos. Pegava da madrugada. Mas Paulo, esse turno não existe, mas eu quero fazer, você deixa? Tudo bem, Paulo. Aí é com você. Então, trabalhos eu, muito mais. E ele não está mentindo aqui não. É porque isso não era característica de Paulo, ele era sempre verdadeiro. Muito mais em prisões. E aqui a gente percebe que a maneira de avaliar a nossa caminhada cristã é o oposto do que a maioria das vezes pensamos. Então, muitas pessoas costumam dizer, eu vi isso durante quase todo o meu tempo de evangélico. A maioria das pessoas costuma falar que Deus as ama e elas têm certeza de salvação pelos livramentos que Deus deu. E eu costumo corrigir quando tenho oportunidade e digo: olha, os livramentos que Deus te deu não são provas que você é salvo, são provas que você deveria muito mais ser grato a Ele, com uma vida transformada. Então, quantas pessoas, irmãos, eu pude conversar com essas pessoas em situação de rua, por conta do uso de drogas, e essas pessoas costumavam, né, a dar inúmeros relatos dos livramentos que Deus deu. E eu falava: Deus te deu essa quantidade de livramento e você ainda continua vivendo essa vida? Não, mas Deus tem um plano na minha vida porque Ele me deu tanto livramento. Pois é, você acha que você vai se confiar na salvação por causa desses livramentos? Não, irmãos, é o contrário. Não é o que Deus nos livra, mas é o que Deus não nos livra que é evidência de que a gente é salvo. Olha que coisa. Então, Deus não livrou Paulo de prisões. Ele passou por muitas prisões. Por amor a Cristo. Deus poderia impedir Paulo de ser preso? Claro, uma vez inclusive impediu. Ele não seria preso, ele seria morto. É o que ele vai falar no final, quando desceram ele em Damasco, pelo muro da cidade, por um vaso, né, desses cestos grandes. Eu já estou concluindo, irmãos. É que quando eu falo assim, né, eu fico emocionado. Mas eu já vou concluir. Até porque tem bastante coisa e a gente não vai passar de forma rápida. Eu quero concluir no versículo 23, se vocês deixarem.
E ele vai dizer, muito mais em prisões. Hoje a gente percebe que as pessoas, principalmente os líderes evangélicos, ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por determinadas situações, né? No meu caso, os irmãos sabem que eu quase fui preso no ano passado e ainda corro risco, né? Dependendo da minha atitude, de ser preso. Por quê? Porque eu não tomei a atitude que o mundo queria que eu tomasse. Na palavra de Deus eu fui ensinado de que eu não tenho a liberdade de me divorciar, a não ser no caso de adultério. Não foi o caso, não podia. Aconteceu algo extremamente desagradável comigo, né? Muito difícil a situação que eu tive que vivenciar. Por quê? Porque eu não estava disposto a fazer algo simplesmente para me livrar de um sofrimento que poderia vir e veio. Mas enquanto ele poderia vir, poderia para alguns ter sido evitado se eu tivesse tomado uma atitude. Mas eu não tinha esse poder à minha disposição. Porque eu sou escravo de Cristo. Então eu tive que passar pela situação que eu passei. Seria fácil para mim evitar. Mas eu estaria negando tudo que eu preguei ao longo desses anos. Muitas pessoas nem perceberiam. A maioria acharia que a minha atitude teria sido correta se eu me livrasse da situação que eu estou vivenciando hoje. Mas a gente tem a nossa consciência no Senhor, irmão. Então, determinadas coisas que a gente tem que passar, a gente tem que passar para que aqueles que falam mal de nós fiquem envergonhados. Então, podem dizer o que quiser de mim, menos o que aconteceu comigo, não foi para a glória de Deus. E quando a pessoa fala isso, ela vai ter problemas maiores com Deus, porque aí é complicado, né? Então, cuidado, porque é justamente o que a gente vê hoje. Se as pessoas passam por determinadas situações desagradáveis, humilhantes para alguns, um pai de família ser expulso de casa por policiais com revólver na mão, não é algo agradável, né? Nem desejo isso para ninguém, mas era uma situação que da minha parte não podia ser evitada, não se eu quisesse continuar sendo crente. A mesma coisa Paulo, por exemplo, em Filipos. Paulo, você poderia ter evitado a sua prisão, poderia, mas como carcereiro seria salvo? E segundo relatos históricos, a igreja de Filipos, que tanta alegria deu para Paulo, foi plantada na casa do carcereiro. E se ele tivesse sido preso? Teriam acontecido as coisas que aconteceram? Mas ele não foi só preso, vocês lembram, né? Ele foi açoitado antes. Isso foi correto? Não, isso foi tão errado que os juízes que fizeram isso, no plural, antigamente era diferente de hoje, e eles ficaram com receio de sofrer algum tipo, né, de punição. Por quê? Porque eles puniram Paulo injustamente, segundo os padrões da lei deles, romana. Então, se qualquer pessoa descobrisse que eles fizeram o que fizeram com Paulo, eles seriam punidos. Aí eles pediram para Paulo ir embora logo. E Paulo foi. Então, veja como são as situações do crente, irmãos. Só um crente vivencia essas coisas. Prisões por obediência, não é por desobediência. Por fazer as coisas que para muitos poderiam ser evitadas. Mas como eu vou evitar algo que vai glorificar a Deus? Como eu vou querer evitar algo que vai glorificar a Deus, que vai me trazer mais intimidade com Deus, que vai abençoar outros? Que egoísmo é esse? É a vida de muitos. Eu recebi muitos conselhos de crentes que eu tomasse atitude, né, contra a Bíblia. Não posso, mas coisas ruins vão acontecer. Mas e aí? Então, para que fique claro, irmãos, que aqui só é válido quando é por obediência. Você ser perseguido e preso por algo que você está sendo acusado corretamente, não é a glória de Deus disso. Você foi preso porque você matou fulano. Você matou fulano? Matei. Eu estava com raiva, matei, me arrependi. Mas você matou, não matou? Matei. Sim, então não vai dizer que isso glorifica a Deus. Mas você é falsamente acusado, se premeditam isso para te colocar preso injustamente, é outra coisa, né? Então, tome cuidado. É isso que Paulo quer mostrar aqui. Essa prisão é por
obedecer ao Evangelho, coisa que a maioria não queria fazer. É como a gente vê hoje em dia. Quantos pastores retrocedem em valores cristãos claros na Bíblia para não serem taxados como politicamente incorretos? Então, hoje ou você escolhe ser biblicamente correto ou politicamente correto. Você tem que ser biblicamente correto ou socialmente aceito. Porque as duas coisas não dá. Se a gente for defender o que a Bíblia defende, a sociedade que a gente vive não vai apoiar. Pelo contrário, vai nos ver com maus olhos. Nossa posição em relação ao papel do homem, ao papel da mulher, ao que a gente entende, que deve ser feito com as nossas crianças, ao que a gente entende, o papel do relacionamento íntimo entre homem e mulher, como deve ser feito, a sociedade não vai concordar com o que a gente diz. Pelo contrário, vai nos odiar. Então Paulo tinha essa atitude que muitas vezes trazia prisões para ele. Finalmente, açoites. O que é o açoite, irmãos? Açoite é você pegar um pedaço de vara, uma espécie de vara de madeira, e bater nas costas da pessoa até ela desmaiar. Enquanto ela não desfalecer, ela vai apanhar. Então, não adianta fingir que desmaiou não, viu? Eles sabiam. Aqui tem um povo que se finge, A pancada nem bateu, ui! Já fechou o olho. Cuidado que quem fazia isso apanhava mais, viu? Não vale fez não, que você querer dar 1-0 no ímpio, é sério. Você querer enganar o príncipe do engano, que é Satanás. Você querer mentir para o pai da mentira. Vai achar. Vai. Quando você der a sua primeira fingida, ele faz assim para você. Eu vi o seu olhinho piscando. Você está acordado. Então cuidado, viu, irmãos? Não vá de vez. Aí Paulo diz: eu tomei tanta pancada que teve uma hora que eu parei de contar. 500, 520, 680, 1001. Não vou contar mais não. Já pensou, irmão? Irmão, a gente sabe quantas vezes perseguiram a gente no pré, no jardim da infância. Quantas vezes tomaram o nosso lanchinho? Foi, 235 vezes, eu me lembrei. Como foi que Jesus falou para Pedro? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Aumenta a minha fé, Senhor. Açoites sem medida. A gente está tomando uma pancadinha e às vezes quer tirar foto da pancada, E do momento da pancada, bate de novo para eu tirar uma foto. E aí eu vou fazer um outdoor dizendo: eu apanhei, porque eu fui defender Cristo na frente. E você vai ver que não foi isso, Ali foi uma atitude completamente movida por interesses pessoais e nada voltado à glória de Deus. Como, por exemplo, irmãos, qual é a necessidade de um cristão fazer apologia contra o aborto? Irmão, o aborto é um assassinato com requintes de crueldade, porque você assassina um ser que não pode se defender. Ainda está no ventre materno. Já é uma pessoa, fique claro, mas está no ventre materno. Mas é um assassinato. E Deus diz: não matarás. Deus não precisa dizer: não matarás a criança. Não mate a criança, não mate o adulto, não mate ninguém. Como cristão a gente tem que fazer várias campanhas contra o aborto. Você que tem que fazer, eu não. Quer dizer que qualquer pessoa que defenda uma política contra o aborto está sendo a favor de Deus? Não. Você vai ver que gente que é ateu, mas é contra o aborto. Tem gente de várias religiões que são contra o aborto. Que bom que são contra o aborto, é muito bom isso. O aborto é uma prática horrenda. Mas isso não vai dizer se você está indo para o céu ou não, o fato de você defender uma atitude correta. Não. É como, por exemplo, a gente falou aqui recentemente: fulano é honesto. Ser honesto é uma coisa ruim? Não. Ser honesto é correto. Mas se você é honesto, você vai para o céu? Não. Imagine que você é honesto, mas você é iracundo. Como assim? Qualquer coisa te ira. Você é muito honesto,
mas você também é uma pessoa que gosta de bater nos outros. Você vai pro céu? Mas você é honesto. Sim, mas e aí? Então cuidado, porque a gente tem visto cristãos sendo perseguidos por práticas que aparentemente são corretas, mas não são. Porque o nosso único estandarte é Cristo. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura, e não para levantar bandeiras. Eu sou a favor, eu sou contra o desmatamento. Eu também sou. A gente não deveria, violentar a natureza que Deus criou. A gente deveria cuidar dela. Mas eu vou sair por aí brigando igual essa menina lá da Europa, que vive criando confusão com todo mundo, um adolescente que agora já está maior, que vive criando confusão com todo mundo lá da Europa, contra o desmatamento, aí, algumas vezes é presa porque faz coisas que são contra a lei. Então isso não está glorificando nada. É por isso que você tem que tomar cuidado. Determinadas pessoas estão fazendo coisas aparentemente por Cristo, mas não é por Cristo, é por elas. Aquilo que elas estão defendendo não é o que Cristo mandou. Cristo disse para a gente pregar o Evangelho. Então cuidado, para que você, como por exemplo alguns anos atrás, e até hoje, muito aqui no Brasil você vai ver isso por conta da polarização política, as pessoas vão dizer que o comunismo é do diabo. E o capitalismo também. São as duas filosofias opostas, no sentido da economia, Capitalismo, capital em primeiro lugar. Então toda vez que você vê o ismo, por isso cristianismo, Cristo em primeiro lugar, teoricamente, Capitalismo, capital em primeiro lugar. Comunismo, o comum em primeiro lugar. Socialismo, social em primeiro lugar. Pois é. Não, meu filho, é Cristo. Cristo em um lugar em que nenhum outro se compara. Então as duas correntes são erradas. Então parece para alguns que o comunismo é o inimigo do cristianismo e o capitalismo não, fazendo as pessoas escravas do consumo, pessoas que trabalham de forma desenfreada só para comprar, pagar. Sim, isso é de Deus? Então cuidado, porque para você não ser enganado, não levantar bandeiras. Esses dias eu estava vendo, me lembrando que as coisas que eu vejo de errado, eu tiro uns prints no celular e deixo salvo, porque é para poder ficar no meu arquivo, para não me esquecer. Aí esses dias eu estava vendo aqui, porque eu tive que pegar um celular que o outro quebrou. A única forma de eu comprar um celular novo vai ser o outro quebrar. Quebrou, no meu caso não roubam. Ainda, então quebrou. Então eu estava vendo coisas antigas, aí eu vendo alguns prints de evangélicos na época da eleição, da última que teve. Olha, vote no candidato que mais se alinha com os valores cristãos. Tá pedindo voto para quem? Não vou nem dizer o nome. Olha, irmão, aí diz, vote no menos pior. E tem menos pior? Não. Tudo é menos pior você morrer envenenado por um veneno A e um veneno B? Não, é tudo veneno, vai matar você. Não, mas é menos pior esse veneno. Não, vai te matar. Não tem menos pior. Spurgeon tinha essa frase, que dizem que é dele, mas nunca li nenhum sermão. Entre dois males, não escolha nenhum. Mas isso é bíblico, a gente não tem que escolher entre um mal e outro. Não, a gente tem que fazer o bem. Ponto. Mas tem coisas que são menos piores que as outras. Então você não está enxergando certo. Cuidado. Quer dizer que um iceberg que tem só uma pontinha para o lado de fora e um iceberg que não tem nenhuma pontinha para o lado de fora, eles representam perigos diferentes. Meu irmão, vai afundar. Viu? Bateu ali na rocha, afunda. A maior parte do iceberg está sempre submerso. Com cuidado. Cuidado com essas ideias que o mundo quer colocar na nossa mente, porque elas não são de Deus. Paulo vai dizer,
eu passei por ações sem medida. Eu vou concluir aqui, se Deus permitir, a gente vai continuar daqui mesmo, porque eu não vou me prolongar, já está tarde. Em perigos de morte, muitas vezes. Você acha que o cristão vai viver aqui na terra sem ter a oportunidade de mostrar que não tem a sua vida como preciosa? Aleluia! Pastor, isso é uma forma bonita de você dizer que eu tenho que passar por perigos de morte? É. Então vai ser perigoso, vaso, né? Você já teve a oportunidade de demonstrar isso mesmo sem saber? Olha como Deus é bom. Há um tempo atrás, foi no começo do ano, invadiram lá a roça, não foi? Na roça o quê? O Alto das Pombas. E estava lá, não podia entrar, não podia sair, um monte de coisa. A gente teve culto. Não foi todo mundo não. Mas a gente teve, né? Aqui também. Dia Calmon falou, pastor, tem uns tiroteios, mostrou até as balas lá naquela escola ali, né? Que está sendo reconstruída agora. Vai ter uns tiroteios. Eu falei, vai, meu filho. Na hora de atirar lá na gente, se joga no chão, né? Tiver que vai, né? Ô irmão, você acha que quem veio, né? Não veio em oração, não? Né? Veio em oração, claro que veio em oração, né? Então tem que estar sempre em oração. Então a gente já passou por situações onde de fato foi perigoso. A gente que evangelizou Mato Escuro sabe como foi perigoso algumas coisas que a gente vivenciou. Mas a gente sabia que Deus estava no controle. Então, o problema não é o perigo. O problema é a falta de consciência do perigo. É como uma pessoa às vezes disse para mim, é muito perigoso onde você evangeliza. Essa pessoa estava se referindo aqui, que é perigoso, e o bairro, por exemplo, da Pituba, que não era. Eu falei, mesmo, você sabia que lá na Pituba tem mais assalto que aqui? Porque aqui nem assalta, porque os traficantes dão ordem e dizem que não tem assalto aqui. E na Pituba, é o bairro que mais tem assalto em Salvador. Onde você acha que é mais perigoso? Essa ilusão de segurança. Então, as pessoas acham que estão seguros, quando na verdade ninguém está seguro em lugar nenhum. Por quê? Por exemplo, a enchente que está até hoje, né, causando problemas lá no Rio Grande do Sul. Teve bairros? Não, meu filho, foi todo mundo. Tudo que estava ali perto, né, dos lugares de rio, lá, encheu e acabou. O aeroporto da cidade foi alagado. Você imagina uma situação dessa? Então, irmãos, tem gente que achava que estava num lugar seguro. Não está, irmão. A nossa segurança só está em Cristo. Se colocarmos ela em qualquer outro lugar, a gente vai ter uma grande decepção. Isso é fato. O mundo tenta nos iludir. Por isso tantas pessoas buscam dinheiro. Um dos motivos que as pessoas buscam dinheiro é que o dinheiro pode protegê-los. Então o dinheiro pode fazer eu ter um carro blindado. O dinheiro pode fazer eu ter um arsenal de armas. O dinheiro pode fazer eu construir uma fortaleza. Sim, e você vai se sentir seguro lá. É sério? Nenhum lugar a gente está seguro. Só em Cristo. Então que isso fique bem claro, que o salmista, quando diz em vão vigia o sentinela, é isso aí. O sentinela tem que vigiar? Tem aqui, a gente tem um exemplo, Reginho. Vê que em determinados lugares que Calvão vai, ele leva Reginho junto. Ele na vigia, na escola. Mas o irmão Calvão vai se confiar em Reginho? Não, nem ele se confia nele. A proteção vem do Senhor. Então preciso concluir. Está muito bom aqui, mas vamos concluir. Tem perigos muitas vezes, perigos de morte. Então cuidado, irmãos, porque o alerta do Senhor não deixou de valer. Todo que tentar salvar a sua vida, perderá. E todo aquele que entregá-la por amor a Cristo, é o Evangelho. E aí, você vai achar ou vai perder? Então é importante que a gente tenha essa visão. Aí a gente tem essa frase tão linda de Jim Elliot. Às vezes é preciso dar o que a gente não tem para ganhar o que a gente não pode perder. Só um cristão consegue entender. Que dá o que não tem, pois ele está falando da salvação. Dá o que não tem, a vida.
nossa. A vida nos foi dada para que a gente vivesse para a glória de Deus. E se a gente não fizer isso, a gente vai ter que arcar com as consequências. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a entender que o sofrimento por amor a Cristo é bom. Pastor, eu preciso de mais tempo para refletir sobre isso. Todos nós. Mas não é tempo, irmãos, é graça. É fé. E não ache que você vai receber hoje a capacitação para os sofrimentos de amanhã. Você nem deveria querer isso. Você imagina, irmãos, você carregar durante 6 meses roupas de frio, sem necessidade. Então, você já viu, eu não sei, minha mãe, quando ela era mais nova, ela ainda é linda, é a mulher mais linda do mundo, viu? Então, minha mãe, a mulher mais linda do mundo, é meu gosto, tá certo? Respeito. Eu falo isso para as meninas direto. Aí minha mãe diz, não, menino, são seus olhos, meu filho. Minha mãe, quando era mais nova, era muito vaidosa. E ela teve alguns problemas com viagem, porque ela levava 3 malas para passar 2 dias. Meu pai ficava indignado, porque meu pai levava uma mochila. Então passava mesmo os 2 dias. Aí ela levava 10 sapatos. A gente não tem nenhum lugar para esses vestidos. Não, mas é porque vai que chove. O vestido da chuva é um, o vestido do sol é outro. Se eu precisar ir em um ambiente X, meu Deus, né? Aquela 3 malas, até que teve um dia que não foi as malas. Né? Então, a gente não tem que se preocupar com determinadas coisas. A gente tem que se ocupar com a batalha do agora. Às vezes a gente está se sentindo cansado porque estamos carregando um peso desnecessário. Então, essas coisas que Paulo passou, se você é um crente verdadeiro e você tiver que passar, você passa. Porque Paulo só passou por causa da graça. A gente também passará pela graça. Então, a nossa preocupação, se é que a gente tem que ter alguma preocupação, deveria ser em nos manter firmes e fiéis. E não nos preocupar com o que pode nos acontecer ou não amanhã. Como, por exemplo, esses problemas que eu estou vivenciando. Se Deus quisesse que eu não os vivenciasse, né, a preocupação de muitos teria sido em vão. Pastor, você não se preocupava? Eu não, filho, era tanta coisa na cabeça que eu não tinha tempo de preocupar, tinha que me ocupar. Né? Por isso que a ocupação é algo positivo, quando você faz é algo boa, né? Não dá tempo de se preocupar. Você está tão cansado com o que tem que fazer, que não tem tempo de se preocupar, porque você já está ocupado com o que você tem que fazer. E deveria ser assim. A gente é ocupado com as coisas de Deus, por quê? Porque a noite vem, ninguém pode trabalhar, então deveríamos estar ocupados fazendo a obra de Deus enquanto é dia. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a estarmos vivendo da forma correta. Por quê? Porque isso só vai trazer alegria para a gente. Então, quanto mais alinhado ou alinhada estiver a nossa vida aos planos de Deus, mais felizes seremos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender essas verdades, a pô-las em prática, Senhor. Agora, sem procrastinação, Senhor. Ajuda-nos a ter essa inclinação a obedecer as Tuas ordens sem questionar. E a nos alegrarmos com o Teu cuidado para conosco, Senhor. Essa alegria que nunca se acabará, pois vem do Teu amor, que também nunca se acaba para com o Teu povo, que somos nós. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. E que o Senhor continue, Senhor, cuidando e zelando de cada um de nós, pois essa é a nossa única segurança, o Senhor. Obrigado, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, aleluia. Amém. Vamos seguir pregando.